Boa noite, né? Boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por dedicarem o tempo de vocês para a gente conversar um pouco sobre acessibilidade. E aí, minha primeira grande provocação é que a gente, às vezes, confunde muito os conceitos, sabe? A gente, às vezes, fala acessibilidade, às vezes a gente fala inclusão, a gente fala teatro acessível, prioridade, pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência, como o Edu bem abriu aqui falando, algumas coisas que a gente não se utiliza mais. E a nossa proposta vai ser um grande bate-papo, uma conversa, onde a gente vai apresentar algumas coisas e conversar com vocês. Então, primeira coisa, o que é a acessibilidade? Né? Assim, em uma palavra. Pode abrir o microfone e falar. Isso, acessibilidade é. Fiquem à vontade, por favor. Sensibilidade. Sensibilidade. Mas Sim, palavras, né? é o desafio, é uma palavra. Acolhimento. Experimento. Acolhimento. Atendimento, habilidade. Acolhimento. Desculpa, Ednei. Eu diria que a acessibilidade é escuta e abertura. Eu digo humanidade. Eu digo que a habilidade que é um desafio, que a acessibilidade é um desafio. Mais alguma contribuição? Inclusão. Já que você me trouxe essa proposta, na atitude. E o que é a inclusão? A inclusão, na perspectiva, eu acredito que é poder abraçar todos os públicos de uma forma natural. Abraçar todos os públicos de uma forma natural. Porque eu acredito que todos os públicos precisam de sensibilidade, né? Todo mundo precisa de ter se sentir incluído, de se sentir cuidado. Então, assim, eu vejo assim. Maravilha. Alguém aqui levantou a mão, por favor? Macedo Griot. É para falar o que eu entendo do conceito de inclusão? Isso. O que é? Em uma palavra. Em uma palavra é difícil, mas é um conjunto de dinâmicas, né? Que garante o direito. E inclusão é garantia de direito. Maravilha. Eu vou provocar vocês da seguinte forma. Acessibilidade é direito, inclusão é uma necessidade. Acessibilidade é um direito porque todo mundo tem o direito de ter acesso à informação, ambiente, estrutura, lazer, por aí vai. E quando eu tenho isso como direito, eu consigo acessar um ambiente inclusivo como uma necessidade para que o meu direito seja respeitado. E aí a gente tem a inclusão acontecendo. Se a gente for pesquisar, existem diversos tipos de acessibilidade. A gente vai ter aí, cada teórico vai nomear ou enumerar de acordo com o que ele entende como prioridade. Alguns teóricos vão dizer, existem 6 tipos de acessibilidade. Outros teóricos vão dizer, não, existem 8 tipos de acessibilidade. Alguns vão dizer, eu conheço 5. É porque eles, de uma certa forma, em algum momento, eles se entrelaçam. Nenhuma acessibilidade
é maior que a outra. Mas existem alguns pontos que são muito chaves para a nossa atividade artística, cultural, seja ela em cima do palco, ou seja ela na gestão do que vai acontecer naquele palco, naquela roda de conversa, naquela mostra de dança ou em qualquer outra atividade cultural que a gente esteja realizando. Uma das acessibilidades que eu julgo ser mais fácil, que custa menos dinheiro e que você não precisa nem de ter um orçamento específico no seu projeto, é a mais difícil de acontecer. É a acessibilidade atitudinal. Nossa, mas parece óbvio, parece simples, né? Mas e por que ela é a mais importante e a mais difícil de acontecer? Ela é a mais importante porque é a partir dela que a gente consegue realizar todas as outras ações. Tudo começa na nossa atitude, no nosso comportamento. Porém, é a mais difícil porque tem que lidar com o comportamento e com a disposição do outro. Uma coisa que muitas vezes a gente não controla na nossa equipe ou no outro. Por exemplo, na minha equipe sou eu e o Eduardo. E aí eu trabalho com o Eduardo e aí eu falo assim, olha, Eduardo, a gente tem que treinar a nossa acessibilidade atitudinal. Ele vai falar, Jadson, muito bonito, legal, vamos treinar. Mas como a gente treina isso? A partir de onde? De que ponto? De onde a gente parte? Eu falo, o primeiro lugar que a gente tem que abrir para essa acessibilidade atitudinal é a nossa escuta. E aí eu não coloco abrir a escuta relacionado à audição, mas a escuta como um todo. Abrir o meu corpo como escuta, os meus olhos e os meus ouvidos. Porque a minha escuta é quando eu vou receber alguém. Como assim o corpo? Quando eu vou receber alguém, uma pessoa que às vezes precise de um abraço. Se a gente está falando de uma pessoa neurotípica, de uma pessoa que está dentro do espectro autista, ou de TOI, ou de qualquer uma das questões da neurociência, da neuro... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas que a gente chama como neurotípica. Neurodiversidade. Neurodiversidade. Obrigado, Gerson. E, então, assim, as pessoas que estão dentro da neurodiversidade, elas precisam de acolhimento que não é um intérprete de Libras, não é uma audiodescrição, não é uma rampa acessível, muito menos um piso tátil. Mas ela precisa também da nossa acolhida quanto à acessibilidade atitudinal, de entender se ele está no momento de crise, ele precisa de um tempo, de um lugar e de um espaço para que ele possa se reorganizar internamente. Se for uma criança dentro do espectro autista e que está ali no momento de crise, em que ela só precisa de se reorganizar internamente. Muitas pessoas, muitos projetos têm começado a criar, dentro da sua ação, o que a gente chama de sala de regulação. E o que é a sala de regulação? A sala de regulação é um ambiente, uma sala mesmo, onde a gente tem objetos sensoriais, uma luz específica, geralmente num tom de violeta, um tom azul, né, uma luz baixa, para que a criança, ou adulto, ou adolescente, quem quer que seja, que esteja num momento que está em crise, ele possa ter um lugar para ele ir, onde ele pode se reorganizar. Então, ele vai para essa sala de regulação, que a gente chama como sala de regulação, que é um direito dele. Porque, às vezes, ele veio para algum ambiente que é muito barulhento, ou alguma coisa que quebrou a rotina dele, que ele não estava habituado ou preparado, ele está passando por um processo dentro do seu tratamento, com a TO, que é a terapeuta ocupacional, ou somente ele precisou de utilizar a sala. Então, isso é um tipo de acessibilidade atitudinal, de eu me abrir para o outro, de eu entender que eu recebo o outro como eu vou ser recebido em algum lugar, em algum momento também. Só que é um tipo de acessibilidade que não demanda nenhuma habilidade técnica ou uma habilidade linguística específica, como é a língua de sinais, ou como é o braille, ou nenhuma questão arquitetônica. Mas tão somente é algo em que a gente precisa se permitir olhar e entender o outro só como mais uma pessoa. A gente costuma dizer
que o discurso em que as pessoas fazem, dizendo que somos todos iguais, não é bom. Porque não somos todos iguais. E não devemos ser todos iguais. Ninguém tem essa careca brilhante, linda, como a minha. Podem ter outras carecas, mas igual a minha, não tem. Só existe uma careca do Jadson, que é a minha. Apesar do meu filho se chamar Jadson também, mas ele ainda não é careca, né? Então é uma outra história. Mas, assim, então, o discurso que as pessoas geralmente levantam, não, eu vou fazer isso porque todo mundo é igual, então vai... Não, não somos iguais. Como assim não somos iguais? Não somos iguais. O que a gente tem por dever é garantir os direitos que as pessoas possam usufruir de igual modo. Que todos temos direitos iguais, mas não somos iguais. Quanto ser humano, quanto pessoa, eu tenho o direito de acessar um espetáculo teatral, independente se eu vejo, se eu não vejo, se eu ouço, se eu não ouço, se eu preciso me locomover a partir de uma cadeira ou a partir de uma muleta, ou se eu tenho uma baixa visão, mas eu tenho o mesmo direito de usufruir daquele espetáculo, daquela leitura, daquela mostra, daquela ação cultural ou ação do que estiver acontecendo, não necessariamente cultural, porque o nosso foco é cultural. Então, essa acessibilidade que é a mais sensível e a mais difícil, porque a gente está sempre dependendo do comportamento do outro. Do outro não se colocar no lugar da pessoa com deficiência, mas tão somente se colocar no lugar de uma pessoa em que deve respeitar o direito do outro. Basicamente isso. Na atitude... Eu costumo também dizer, né, para a minha galera do meu coletivo, que nesse adentro que não somos todos iguais e que é de fato que as nossas diferenças que nos completam, né, quanto seres, e a gente, um ajudando o outro, a gente consegue dominar, seja todos os espaços, seja cultural, seja qualquer, né? E aí é muito bom ouvir essa tua fala, que aí, tipo, me coloca no centro de caraca, tô no norte certo, não tô, porque quando a gente levanta e fala, não somos todos iguais, os outros falam, ué, não, você tá maluca, somos sim, a gente tem mesmo sangue, que não sei o que, não somos, as nossas diferenças que nos completam, mas aí é muito bom ouvir novamente, né, isso, e mostrar que eu tô no norte certo, e é isso que eu quis trazer para vocês aqui. Que bom. Obrigado, viu? Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, por que é tão difícil, às vezes, a gente romper com essa fala, com essa afirmação de que não somos todos iguais? Me digam se só foi a minha mãe ou se a mãe de vocês também fez isso com vocês. Quando eu estava no ensino fundamental, primeiro ou segundo segmento, minha mãe falava assim, meu filho, como é que tá na escola? Eu falava, não, mãe, tá legal. E seu irmão? Meu irmão, não sei, ele tem o grupo dele. Meu filho, por favor, você me trate de sentar lá na frente, junto com as pessoas que gostam de estudar igual a você. Não quero você andando com aqueles meninos que não querem nada. Porque, isso não vai te dar futuro. Ou para minha irmã, minha filha, você não pode ficar andando com essas meninas que só andam com roupa curta. Eu não te criei assim. Você tem que andar com as pessoas que são iguais a você. A gente é treinado desde pequeno, e eu estou falando só da escola, porque a escola é o lugar em que a gente consegue reproduzir o mais próximo da sociedade. Mas isso acontece na igreja, no centro, em qualquer lugar onde tenha grupos sociais, as pessoas vão tentar se agrupar pelo que eles acham que são iguais, mas não são. E aí, toda vez que você fala para alguém, não somos todos iguais, é quase que você falar, sua mãe estava mentindo. E aí você, não, pelo amor de Deus, minha santa mãezinha, não, minha mãe falou que eu era igual a fulano, que eu era igual a ciclano. Então, é desconstruir algo que está enraizado na nossa cultura, na nossa criação, sabe? De procurar nos agrupar pelos iguais. No trabalho, por exemplo, ou na faculdade, as pessoas falavam assim,
Ah, não, eu só vou andar com aquela galera ali porque aquela galera que gosta de tomar cerveja. Ah, não, 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 eu não gosto de tomar cerveja porque eu agora estou na igreja, sabe? Então eu vou andar só com o pessoal que anda com a Bíblia. Então o pessoal, minha galera que é crente, né? Aleluia, Jesus. Não, 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 eu agora estou indo num centro bom, menino. Olha, meu pai de santo é ótimo. Ah, você também vai, né? Eu sabia, Ednei, eu sabia que você também ia. Então, olha, a gente vai andar só junto, que é do pai de santo tal, ou que é da mãe tal. A gente acaba tentando se agrupar pelos iguais, quando o que é rico é quando a gente consegue se agrupar com qualquer pessoa, porque a diferença vai nos enriquecer. Existem estudos hoje que diz que uma empresa que investe na diversidade, ela tem um valor muito maior a agregar ao seu negócio do que a empresa que tenta contratar as paquitas. E aí joga o paquita porque eu sei que é muito comum para a nossa idade, que viu isso acontecer, em que as paquitas tinham que ser iguaizinhas, sabe? Então, a empresa que investe em paquita, ela perde uma possibilidade de solução de problemas de visões diversas, porque todo mundo pensa igual, todo mundo só age igual, você não tem uma visão contrária que possa contribuir com aquilo. E aí a Cristiane agora vai contribuir com a gente. Fala, Cris. Oi, Jadson. Eu estou adorando ouvir você falar. Eu acho que tem isso, mas eu acho que no caso de pessoas com deficiência, tem uma questão que é bem anterior a isso, que é o próprio histórico das pessoas com deficiência, né? Que, assim, elas foram totalmente alijadas, historicamente, durante séculos, da convivência com outras pessoas, seja na escola. Eu não encontro escola para minha filha, que é uma autista de nível 2 de suporte. Eu não tive a experiência que você teve, por exemplo, com a sua mãe, de falar para andar com pessoas parecidas com você, porque eu era estranha da escola. Eu comecei a fazer terapia com 9 anos de idade, eu sou uma pessoa autista. Então, assim, eu acho que as famílias tinham vergonha de ter pessoas com deficiência, e essas pessoas, elas eram escondidas, e as pessoas com alguma condição mental, de saúde mental, ou deficiência mesmo, como é o caso do autismo, considerado deficiência, eram institucionalizadas, né? Assim, a reforma psiquiátrica começou na década de 60, 50, 60, né, no Brasil. Então, de fato, a gente tem um histórico de isolar essas pessoas. Então, eu acho que é mais complicado ainda, sabe? Porque isso é geracional, vem de muito tempo para cá. A gente acaba tendo que quebrar barreiras que demoraram muito tempo para ser construídas. Era isso. Desculpa. Não, maravilha, Cris, maravilha. Eu vou deixar você falar, tá bom, Macedo? Só um minutinho. Eu tenho uma formação base em história, e eu gosto de pegar questões históricas. Na história, a gente vai ver que durante o processo histórico das sociedades, como elas se organizavam, as pessoas com deficiência, em cada sociedade, ela tinha um papel. E existia um momento em que as pessoas com deficiência eram consideradas como semideuses. E aí, nesse momento, Cris, da história, você ter um filho cego era quase que assim, olha, sua família foi abençoada, você tem um ser divino, ele vai ser tirado de você, ele vai morar no palácio, porque ele vai ser um consultor do rei. Olha, você tem um filho, naquela época não se falava esquizofrênico, mas com esquizofrenia, em que ele começa a rabiscar, e esses rabiscos são quase que uma leitura divina. Então, existe um momento na história em que as pessoas com deficiência eram endeusadas, né? Eram santificadas, e eram colocadas num lugar em que era assim, olha, elas precisam ser protegidas porque elas são a representação da divindade na Terra. Quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso consultá-las. Depois existiu um momento na história em que as pessoas com deficiência pararam de serem tidas como representantes da voz de Deus ou da fala de Deus na Terra e começaram a ser demonizadas ou como castigo. Sabe por que seu filho vê assim? Porque sua mãe ou seu pai, por algum motivo, deve ter pecado. Eles não fizeram a entrega ou a oferenda do Deus tal.
E aí esse Deus, com raiva, mandou esse castigo, ou mandou isso como uma marca na sua família. E até a gente entender socialmente que isso não era nem uma divindade, nem uma demonificação da pessoa com deficiência, levou-se muito tempo, né? E aí, hoje, quando a gente consegue entender que as pessoas com deficiência são só pessoas, ponto, antes de qualquer coisa, são pessoas que têm também uma característica que é uma deficiência. Por isso que hoje em dia a gente não trata mais portador, especial, e sim pessoa, porque antes de qualquer coisa é uma pessoa. E isso é importante para a gente, na nossa relação atitudinal, entender que a gente está lidando com uma pessoa que pode ter uma surdez, pode estar dentro do espectro autista, pode ser uma pessoa com síndrome de Down, pode ser uma pessoa tímida, é só uma pessoa com alguma característica, que uma delas é a deficiência também. E aí, quando ela está dentro de quando uma das suas características é a deficiência, a gente precisa entender qual é outro recurso que eu preciso dispor para que ela possa usufruir daquele ambiente, usufruir daquela atividade da melhor forma. E aí, só que hoje em dia as famílias têm tido apoio e orgulho e entender que elas devem buscar isso. Eu imagino, ou tento imaginar o quanto você não sofreu por ser a diferente, de ter ficado sempre de lado, ou ter sido, às vezes, o exemplo negativo da sala. Você quer ficar igual fulana, ciclano? Você quer ser igual Beltrana, ciclano? Sabe? O quanto a sociedade massacrou as pessoas com deficiência ou dentro de algum aspecto durante anos. E isso aconteceu também, eu mal comparo o processo de acessibilidade e inclusão com o processo de abolicionista. Nós tivemos aí diversas leis até chegar na Lei Áurea. Só que é um processo que foi muito moroso. E assim eu comparo o processo de acessibilidade e inclusão na sociedade de um modo geral. Poxa, Jadson, mas como assim? Porque, apesar da gente ter a legislação dizendo, olha, é um direito da pessoa com deficiência ter o acesso do intérprete, ter o acesso à escola, nenhuma escola pode negar o acesso para sua filha. A gente sabe que não é tão simples quanto se fala, mas é um direito dela. A gente sabe que é um direito dela poder fazer as terapias, é um direito dela acessar toda a questão que dê esse apoio no desenvolvimento dela, quanto pessoa, dela e de qualquer outra pessoa com deficiência. Só que até esse direito ser respeitado, a gente tem que lutar muito, a gente acaba, muitas vezes, cansando nessa empreitada. E assim é das pessoas também negras, que no primeiro teve lei de sexo genário, não, agora só pessoas com tantos anos vão ser livres, lei do ventre livre, nasceu livre, mas não era livre, porque os pais eram escravos, a pessoa continuava sendo escravizada. Agora lei Áurea, todo mundo livre, toma seu short, não tinha nem chinelo, toma aqui sua camisa e pode ir que você é livre. Não, pelo amor de Deus, me mantém escravo porque eu não tenho nem o que comer. E aí, muitas vezes, na acessibilidade, o que acontece? Não, pelo amor de Deus, continua fazendo assistencialismo porque eu não sei nem aonde deixar meu filho, onde levar minha filha, para continuar tendo, pelo menos, acesso mínimo a uma interação social. Entende? Então, é um processo nosso de fazer com que as pessoas entendam que é um direito. E aí, se a gente não colocar isso como uma obrigação, isso nunca acontece. Se a gente não colocar como uma obrigação que as escolas têm que receber as pessoas com deficiência, que aquele ambiente tem que ser acessível, que aquele teatro tem que ser acessível, que aquele cinema tem que ser acessível, as pessoas falam assim, eu não estou preparado ainda para receber sua filha, eu não estou preparado para receber seu marido que não ouve, eu não estou preparado para receber sua tia que é cega. E aí eu faço o quê? Com a minha filha, com a minha tia ou com o meu marido? Eu deixo eles no hidrogênio até você ficar pronto? Não, vamos aprender com a convivência. Tá? Você não está preparado, então vamos aprender agora. Eu também não estava quando ela nasceu. Eu também não estava preparado quando ele ficou surdo ou quando ficou cego. Eu aprendi. Então, é uma oportunidade da sua escola, da sua instituição, do seu projeto aprender. Nem pense como negativo. Eu estar vindo para cá é um privilégio
para o seu projeto, para a sua ação, de poder aprender na troca. Porque é assim que a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai crescendo. Mas eu super entendo isso, Cris, que a gente tem a questão de entender que, primeiro, não somos iguais, e aí esse é um discurso em que a gente faz primeiro para as pessoas que não têm ninguém, nenhum familiar, nenhuma pessoa relacionadamente direta com deficiência ou dentro do aspecto. Para as pessoas que têm alguém na sua família, no seu convívio, a gente fala sobre isso, mas fala assim, olha, você tem uma pessoa no seu convívio que tem alguma deficiência, é um direito dela estar na sociedade. E você negar isso a ela, você está violando o direito dela. Eu não posso violar o direito dela, assim como eu não posso violar o direito da criança de ir à escola. Se eu tenho uma criança na idade escolar, eu posso ser preso, processado por não estar mandando meu filho ou minha filha para a escola. E assim é uma pessoa com deficiência. Ela tem o direito de viver em sociedade, ela tem o direito de acessar o clube, ela tem o direito de ir ao teatro. E como direito, a gente precisa, desculpa a expressão, mas empurrar a goela abaixo desses lugares e falar, tem que ter acessibilidade. Não estou preparado, mas se eu esperar você ficar preparado, talvez nem meu filho, nem minha filha, nessa geração vai ver. Tá, você não está preparado, o que você precisa? Vamos conversar. Você precisa de especialista? Olha, eu tenho a terapeuta dela, eu posso te dar o telefone, você conversa com a terapeuta dela, o que você pode fazer para se preparar. Ah, eu tenho o telefone do meu intérprete de Libras que atende o meu filho. Eu tenho o telefone da minha audiodescritora, que trabalha com o meu sobrinho que é cego. Eu tenho um telefone de uma arquiteta que mudou toda a minha casa, porque depois que eu casei com tal pessoa, e ela é uma pessoa em cadeira de rodas ou usa muleta, eu tive que adaptar nossa casa, que a casa não era adaptada, mas eu posso passar o telefone dela, se você quiser. É claro que assim, a acessibilidade arquitetônica, a gente está mais avançado nela, por quê? Porque a grande discussão de acessibilidade começa no pós-Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas que vieram, né, voltaram da guerra, ou por conta de uma bomba, com o braço amputado, sem uma perna, com a audição prejudicada, né, não ouvindo direito, ou sem uma vista, eles começam a ter o movimento de reclamar pela acessibilidade. E esse movimento começa ali no pós-guerra. Não é de pessoas que nasceram com deficiência. É onde começa a nascer esse movimento de acessibilidade ou de inclusão nos ambientes, nos lugares. E aí, como a grande maioria das pessoas no pós-guerra tinham deficiência física, começa-se o processo de acessibilidade pela acessibilidade arquitetônica. Até a gente entender, não adianta eu botar rampa se não tiver intérprete. Não adianta eu botar um intérprete se não tiver uma mediação. Não adianta eu botar mediação se não tiver audiodescrição. Não adianta eu botar audiodescrição para o cego se eu não tiver uma sala de regulação para que ele possa também acessar. E aí a gente vai caminhando e crescendo dentro desse processo de acessibilidade. Eu vou deixar o Macedo falar. Eu vi que você também levantou a mão, tá bom, Melissa? Mas é porque o Macedo levantou primeiro. Cris, depois, se você quiser fazer alguma complementação, aí você abre o microfone. Só deixa o Macedo falar e aí você abre em seguida, tá bom? Macedo, com você. Antes da minha fala, eu queria acrescentar, Jadson, que no caso, por exemplo, da abolição, né? Antes da abolição, ele aprovaram a lei de terras e a lei de educação, né? E ambas determinavam que o negro não podia ter nem terra nem educação. Só aí eles vieram com o processo abolicionista, já forçando a barra mesmo, que não tinha mais como. Eu não tenho um conhecimento acerca da questão da acessibilidade. Eu venho lutando por ela, né? Porque eu muito cedo tive contato com hoje eu sou deficiente, mas eu tenho 10 anos, né, que eu tenho deficiência, mas antes disso, eu me sensibilizava. Inclusive, eu sou fundador da ACIDEV, que é a Associação de Integração de Deficientes, que tem aqui na Baixada Fluminense. E, nessa condição, nós desenvolvemos um trabalho de teatro com deficientes e tal. Era muito carente, muito incipiente, se é que assim eu posso usar o termo, né, porque era um Hoje eu estou nesse projeto aí, com a cotação, de uma história de uma menina que é deficiente auditiva. Mas aí, Jadson, eu caí naquela linha que você colocou, porque há 1000 anos atrás a tribo achava que ela era uma maldição, né? E eu, com a história, tentei mostrar que cada pessoa com deficiência pode ser uma porta para a nossa humanização.
E aí eu falo isso por quê? Porque quando a gente não tem contato com a realidade do deficiente, a primeira coisa quando aparece deficiente, a gente se sente incomodada porque não sabe como lidar com aquilo e tal, né? Mas algumas pessoas mais sensíveis, que são sensibilizadas por isso, o que elas fazem? Elas tentam perguntar, entender como é que pode fazer para ajudar na interação de modo a complementar e não atrapalhar o deficiente, a pessoa com deficiência. E eu estou dizendo isso porque como a gente não tem um conhecimento aprofundado, né, dessa realidade das coisas, como você tão claramente aí coloca, né, das medidas, etc., a gente vai tentando, né? Tentando. Aí, às vezes, tentando com algum equívoco, né? Mas tentando. No caso, por exemplo, e aí eu não sei se não couber falar, gente, eu costumo também ser amigo dos meus erros, dos meus vacilos, né? Então, vocês me perdoem se eu não souber me colocar. No entanto, por exemplo, tem um projeto que nós estamos ali com o grupo e eu sugeri que, em vez de colocar intérprete de Libras, a gente usasse a verba para pegar um carro e trazer deficiente de locomoção. Porque ou você vai buscar numa instituição de surdos o público para vir assistir Libras, entendeu? Ou não tem esse público ali e está a Libras ali, falando um discurso institucional, né, de inclusão, mas sem na prática, por isso, isso tudo é uma busca, né? Uma busca que a gente não sabe exatamente por onde ir. Então, vamos lá, pega o carro e traz o deficiente para assistir o espetáculo. O que também é só o começo, porque o ideal é a inclusão, né? Como, no caso, o meu grupo faz, quando me inclui enquanto deficiente, me permite trabalhar em cena junto com, né? Mas tudo é uma busca, porque a gente comete esses equívocos, que você fala, às vezes, da santificação, né? E tal. Tem pessoas, e eu às vezes me espanto pensando assim, que acha que certos autistas parece que são uma manifestação da evolução da humanidade, dada a capacidade que eles manifestam assustadoramente, né? E a gente, caramba! Né? Então, às vezes, a gente cai nessa coisa de isso aí só pode ser uma marca divina, como o cara ouvir a quinta de Beethoven e logo em seguida executar sem nunca ter ouvido. Né? Então, eu vou nessas exacerbações assim, para poder entender que a gente vai cometendo esses equívocos até acertar. Né? Mas a gente tem vontade de acertar. Não, claro, Macedo, claro. Assim, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Eu não consigo entrar aqui na nossa construção a partir do que a gente pode priorizar ou não como recurso de acessibilidade. Porque qual é o grande X da questão? É que sempre uma pessoa vai puxar sardinha para o seu tipo de deficiência, para a sua acessibilidade. Eu costumo dizer que a acessibilidade ela está para o evento como o banheiro está. Ninguém pensa assim, olha, vou montar a minha festa de aniversário, estou fazendo aniversário nesse sábado, e aí eu quero convidar vocês. E aí vai ser no Clube dos Bolinhas. Em nenhum você chegar na minha festa de aniversário, eu vou perguntar assim, será que o Jadson preparou o banheiro? Não. Será que vai ter banheiro? Não vai ter, né? Porque talvez ele nem sabe se as pessoas vão usar o banheiro ou não, né? Pode ser que ninguém use o banheiro. O Jadson não deve ter contratado um banheiro. Acho que não vai ter banheiro. Será que na festa do Jadson vai ter cadeira? Não. Vai ficar todo mundo em pé, não vai ter nenhuma cadeira. Será que na festa do Jadson vai ter água? Não vai ter água. É festa, para que água? Pode ser que as pessoas não bebam água, pode ser que as pessoas bebam tão somente um suco ou uma cerveja, não vou levar água. E aí, por que eu falo que a acessibilidade ela está para um evento como as necessidades básicas, seja um banheiro, uma água ou uma cadeira? Porque quando eu contrato qualquer tipo dessas coisas, eu não estou preocupado se as pessoas vão usar a cadeira, se as pessoas vão beber a água ou se elas vão ao banheiro. Eu apenas disponho ali para que ela utilize. E assim tem que ser a acessibilidade. Assim tem que ser o intérprete de Libras, assim tem que ser a audiodescrição, assim tem que ser a rampa. Eu não estou dizendo que não é importante a gente buscar alguém que não tenha como se locomover. Buscar alguém também é importante.
Na verdade, o que eu preciso pensar é como eu faço para buscar alguém e também manter o intérprete de Libras. Eu não posso acessibilizar uma coisa em detrimento de desacessibilizar a outra. Eu não posso tentar classificar, sabe? O que é mais importante? Porque eu não vou conseguir trazer um grupo de surdos, não vou conseguir trazer um grupo de cegos. Já que não vai vir um grupo de cegos, não vou fazer audiodescrição. Não, é importante que eu faça. Não tem ninguém, mas é importante que eu faça, que eu ofereça para as pessoas que são videntes, inclusive, porque talvez ela vai lembrar assim, caramba, minha mãe perdeu a visão por causa da diabetes. E eu nunca pensei em trazer minha mãe para poder assistir a peça. Eu sempre penso cego, aquela pessoa cega de nascença. Caramba, minha avó ficou surda. Tá, ela não vai entender a Libras, mas será que talvez, se eu trouxer, não vai despertar alguma coisa nela, ver que o mundo não acabou ali porque ela não ouve mais? E por aí vai, a gente vai entrar num universo enorme. Mas por que eu falo isso? Porque é natural, Macedo, a gente sempre fala assim, poxa, não tem surdo, vou colocar isso, vou trazer outra coisa. Mas o ideal é que a gente tenha tudo, que a gente não categorize, que a gente não hierarquize deficiência, né? Senão a gente vai começar a tentar hierarquizar. E não é isso, todo mundo tem o mesmo direito. Não somos iguais, nunca. Somos diferentes, mas temos o mesmo direito de acessar aquilo ali. Independente se eu moro perto ou longe, ou se eu ouço ou se eu não ouço. Né? Basicamente isso. Não sei se a Cris quer complementar rapidinho, ou falar alguma coisa ou não, ou só... Se não, só baixar a mão, tá, Cris? Que aí eu vou abrir para a Melissa. Pode falar. Desculpa, eu nem baixei a mão, né? Eu não sei mexer nesses troços. Não tem problema. É que, para mim, aí eu fico vendo que você está em casa assim, ó. Para mim, você está me assistindo em casa assim, com a mão em pé, até agora. Não, na verdade, eu estou deitadinha. Tá vendo? Para mim, você estava assim, ó. Tô assistindo. Obrigado, viu, Cris? Não, imagina. A única coisa que eu queria dizer é que, assim, a sociedade ainda faz essa coisa de demonizar ou santificar. Sim, ainda faz. Posso falar, em particular, com relação às pessoas autistas, ou é o anjo azul, entendeu? Bem difundido, ou, assim, toda semana tem no Instagram a comunidade autista posta algum vídeo de alguém falando que tem uma cura milagrosa, sendo que é genética, eu não sei de onde que vem essa cura. Então, assim, uma cura milagrosa para o autismo. Essa semana foi, na verdade, eu não sei o que ele é, se ele é espírita, não sei, falando que o autismo, a pessoa que nasce autista, isso acontece porque foi um assassino, não sei o que, em outra vida. Eu falei, meu Deus, não basta então a gente ter as barreiras desta vida, a gente está trazendo de outras. É muito complicado, é muito chato, é muito cansativo. Era isso. Vou abaixar minha mãozinha. Tá ótimo, obrigado, viu, Cris? Melissa, Fala. eu não deixei de te ver, não, tá, Isa? Eu tô te vendo. Fala. Oi, boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque tem uma pista de carro bem aqui onde eu estou. Então, os carros estão passando. Eu Vocês nem estão estou ouvindo? ouvindo o carro, eu só estou te ouvindo. Eu vou, porque senão eu não vou ouvir campainha, nada disso. Eu não escuto daqui. Ok. Então, eu achei muito interessante, Jadson, essa sua fala sobre a escuta, porque eu acho que é muito por aí, no atual contexto que a gente está vivendo. E é uma escuta e uma abertura que ela precisa estar para todos, né? O meu filho é autista também. Meu filho é autista, suporte 1, mas né, ainda tem aquilo que você falou da categorização. As pessoas dizem, mas ele nem parece autista, não precisa de acessibilidade. Sim, precisa. Né? É uma coisa. E a gente vê, às vezes, na própria comunidade autista, né? Mas ele está entendendo o que estão falando e tal, não sei o quê. Enfim, ninguém é mais autista ou menos autista, ninguém é mais surdo ou menos surdo, né? Ninguém é mais indígena ou menos indígena, que inclusive sou indígena em contexto urbano. Então, meu filho é um autista indígena em contexto urbano. E aí eu cito uma vez que nós fomos num rolê
tinham muitas pessoas, muitas, e foi no Museu Histórico Nacional. E era muita gente, muita gente. Então, eu nem sabia que era esse pessoal todo, senão eu teria pensado um pouco, talvez, se ia levá-lo ou não. Mas, enfim, foi ótimo, nesse ponto. Quando a gente estava na parte de exposição, que eram dos parentes, ou seja, que eram as exposições que tinham as coisas indígenas, a gente chegou a reconhecer alguns parentes que conseguiram ter coisas expostas lá, estava ótimo. Aí começou a parte do Museu Histórico, né, que é a exposição permanente deles, enfim, toda aquela coisa colonizadora. E aí a gente sabe que os prédios, eles são monumentais. Os próprios prédios, às vezes, não permitem acessibilidade, porque por si eles, eu acho que você falou da coisa arquitetônica, né? Eles são muito assustadores, assim. Eu, por exemplo, trabalho também com pessoas em situação de rua, que eu trabalho com saúde mental. Então, às vezes, as pessoas, quando eu levo alguns ao teatro, mas eu posso entrar aí de chinelo, mas é uma coisa que precisa muito ser trabalhada, essa escuta mesmo, essa coisa atitudinal que você falou, e essa abertura. Quando a gente chegou voltando, né, que eu me enrolo toda para falar, gente, desculpa. Quando a gente chegou na parte da exposição, que falava das coroas, das naus que chegaram, tal, meu filho começou a ficar enfastiado, claro, eu também, mas ele verbaliza. Ele é autista verbal, e aí ele falou assim, não vai acabar isso não? Que horas acaba? Aí cada sala que a gente entrava, ele perguntava que horas que ia acabar. E aí eu percebi que a palestrante que estava falando no momento, ela ouviu o que ele falou, e aí ela entrou no contexto. Eu acho que isso que é a escuta, sabe? A escuta e o preparo do corpo, dos corpes. Ela parou o que ela estava falando, ela perguntou, eu acho que você tem razão, cara, eu falo muito. Qual o seu nome? Aí meu filho falou o nome e foi inserido ali, porque ele já estava saindo desligando, querendo ir embora. E aí, quando ela conseguiu entender e escutar ali o contexto, que não é realmente uma coisa, como você disse, né, que tem a ver com a cadeira, ou é o que está ali disposto também em você. Você também é um museu vivo, né? Cada um de nós é um histórico vivo, é uma história viva. E essa história viva precisa estar preparada para estar com outras, coabitar com outras, que são tão diferentes, às vezes, de nós. E aí ela falou o nome do meu filho, falou assim, eu falo muito, mas pode ficar tranquilo, que eu estou acabando. E aí ele ficou lá e escutou, sabe, até o final, ele ficou até o final do rolê. E, enfim, e a gente sente muito isso, às vezes, também enquanto indígena, sabe? Quando eu saio, por exemplo, com grafismos, como eu estou agora, eu trabalhando em saúde mental, eu já fui barrada num hospital, por exemplo, onde eu ia fazer junto com uma psicóloga do hospital, eu ia fazer uma avaliação de um paciente, porque eu trabalho com CAPS álcool-drogas há 9 anos, então eu ia lá ajudar na avaliação se ele seria um paciente de caso AD ou não. Eu fui barrada na porta por um porteiro que, na verdade, ele se tornou a porta, né? Ele simplesmente não me deixou passar, por uma questão que aí a gente também tem que incluir, que também perpassa muito pela acessibilidade, que é o racismo, né? Isso passa muito. E aí eu fiquei ali na porta, mesmo estando com o meu crachá da saúde, esperando até a psicóloga branca aparecer e me chamar, e dizer, vem cá que o paciente está no 2º andar. E aí ele saiu, a porta abriu, né? O porteiro abriu para eu passar. Então, eu acho que é fundamental isso que você está falando, da escuta. E a escuta, ela não é realmente só auditiva, ela é o corpo inteiro, ela é o trajeto inteiro, ela é o entorno inteiro, ela é tudo. E aí, quando a gente está preparado para isso, não é fácil, né? Ninguém aqui está dizendo que é fácil a gente estar pronto ou preparado, mas eu acho que é essa vontade de estar e de acolher o que vem de diferente, porque vem, e essas pessoas estão sendo diagnosticadas, né? Agora a gente está vendo diagnósticos de autistas adultos, então, né, a população LGBTQIAN+, cada vez surge uma sigla a mais, e não é para a gente se incomodar com a sigla, é para a gente acolher quantas mais letras quiserem colocar, porque as pessoas querem falar sobre si, e precisam ser acolhidas nas suas especificidades. Então, eu penso muito a acessibilidade enquanto escuta mesmo. Escuta até estranhamento, se você precisar estranhar. Mas acolher.
Você pode estranhar e acolher, né? Você não pode estranhar e como é que eu vou lidar com isso? É a coisa mesmo da gente estar, como dizer, aberto mesmo, sabe? A gente não sabe tudo e nem tem que saber, mas a gente precisa ouvir, precisa sentir, precisa estar ali naquele momento com as pessoas que estão ali, sabe? E dispor, concordo com você, dispor do que a gente puder dispor, né? O que for possível dispor. Mas tem vezes que a gente não vai, né, pensar em alguma coisa. Como o meu filho é autista, eu tenho muita experiência nesse ponto, né? Então, com ele, nem sempre vai ser previsível o que ele vai precisar no lugar para estar regulado e para estar participando. E aí também a gente vai de um improviso, que não é um improviso que sai do nada, mas é um improviso que sai dessa abertura, principalmente, do seu corpo, enquanto escuta, enquanto mediador, ou em que posição você tiver, artista, mediador, enfim, palestrante, que seja, mas você poder, com seu corpo, também oferecer para essa pessoa ali, que está se manifestando de uma maneira, abre muitas aspas, diferente, como é que você vai acolher essa pessoa com o seu saber e com as suas diferenças, assim. Estou me sentindo muito contemplado ouvindo aí vocês falando. Falei pra caramba, gente, mas é isso. Que bom, Fabiana. Você usou uma palavra que eu gosto muito, porque geralmente quando as pessoas vão falar sobre pessoas com deficiência, pessoas dentro do espectro ou pessoas diferentes, as pessoas usam uma palavra que eu fui ensinado desde pequenininho, e desde pequenininho eu sempre contestei muito isso. Eu tenho uma formação cristã, religiosa cristã protestante, continuo sendo um cristão protestante, e aí tem um discurso que não é só muito do lugar do cristão protestante, mas em que fala-se assim, não, mas eu aceito o fulano de tal, eu aceito a escolha do outro, eu aceito o posicionamento do... Aí eu sempre falo, e sempre falei para todos os meus amigos, eu falo assim, quem é você para aceitar o outro? Quem te colocou num patamar ou num lugar de superioridade para falar, eu até aceito? Ninguém te pediu nada. Ninguém te perguntou nada. Ninguém está nem aí para a sua opinião ou para o que você acha ou não dela. A pessoa só simplesmente é, ponto final. Eu não tenho, quanto pessoa, o direito de falar, eu aceito que o fulano vote no verde, eu aceito que o ciclano vote no preto ou no vermelho, eu aceito que fulano é LGBTQIANPA+, eu aceito que o fulano é cristão, que o fulano é um bandido, eu não estou aqui para aceitar nada. Minha mãe sempre me ensinou em que eu tenho que respeitar as pessoas, e o respeito, ele é antes e não precede de aceitar ou não. É só o respeito. E ponto final. Assim como eu sou respeitado, eu respeito o outro. E aí a acessibilidade, quando ela entende que ela nada mais é do que uma atitude de respeito ao outro, a gente consegue atingir esse lugar de falar, olha, é isso, eu estou com a escuta aberta, eu estou atento, eu estou com o meu corpo atento, eu estou com os meus olhos, meus ouvidos abertos. Não estou com o coração aberto porque eu sou bondoso, porque eu sou muito legal, olha, porque eu amo. Não. Você pode até amar também, que é um direito seu, mas não é uma caridade. Isso aqui é só o respeito e ponto final. As pessoas têm o direito de serem respeitadas, assim como eu tenho o direito de ser respeitado nas minhas escolhas, nas minhas posições e opiniões. E ponto. Então, quando você fala sobre o acolhimento e não a aceitação, eu acho ideal, sabe? Como foi falado desde o início aqui, que a gente acolher o outro que chegou daquela forma, daquela manifestação e ponto. Ele só está sendo acolhido dentro do grupo, acolhido dentro do projeto, acolhido dentro de uma atividade ou de uma manifestação cultural. Ele não está sendo aceito, ele está sendo acolhido. Ele entrou e vai participar, vai fazer parte daquele evento, daquela atividade. Isis. Obrigado, viu, Melissa? Boa noite. Boa. Todo mundo me ouve bem? Bom, eu ouço, Isis, não sei o pessoal, mas acho que sim. Ótimo. Então, eu sempre
brinco assim com os meus amigos que o Brasil não é para amadores, né? É bem isso. Ai, desculpa. Iago, pega a neve aqui, por favor. Desculpa, gente. Se eu falo, ela quer falar junto comigo. Então, o que acontece? A gente tem cada vez mais legislações sobre muitas coisas no Brasil, né? Eu, por formação, não sou assistente social, não trabalho na minha área de formação, eu meio que trabalho ali mais ou menos na área da cultura. Então, a coisa da garantia de direitos é a chave mestra no serviço social, né? E aí a gente tem legislações que garantem direitos, né? E aí essa coisa que eu até coloquei aqui escrita, né? Que aí também é um olhar do tratar os desiguais na medida das suas desigualdades para você equilibrar essa balança, né? Você trazer para um lugar de equilíbrio, né? Então, por isso você precisa de, às vezes, umas legislações para determinados grupos ou situações específicas, que é para você colocar esse lugar, né? Aí sim, que você não pode falar em igualdade se você não está dando possibilidades iguais, né? Uhum. E então, por exemplo, assim, a questão da arquitetura, e aqui o que eu sei é aqui no Rio, a gente até tem algum avanço, mas é isso, muito do que a gente tem aqui ainda são construções muito antigas. Então, de uma época que não se pensava nisso, né? E hoje, que mesmo as construções mais recentes, que já foram, teoricamente foram planejadas já pensando numa questão de acessibilidade, né? Porque tem que. E aí é por isso também, porque tem que cumprir a lei, não tem essa coisa humana de entender que precisa, porque é isso, as pessoas também todas as pessoas têm que poder estar naqueles lugares. E essa semana aconteceu comigo uma coisa muito louca, assim, porque a pessoa a qual eu trabalho diretamente é um senhor, já de 86 anos, e ele tem dificuldade de locomoção. Ele usa bengala, porque ele tem uma deficiênciazinha ali na perna e tal. E, assim, é uma deficiência que ele tem desde criança, e não foi com a idade que vai ajudar ele a ter uma mobilidade melhor, né? Ele foi convidado para participar de um evento. Lá fomos nós para o tal do evento. O evento era na Biblioteca Parque. Aquele lugar imenso. E aí a gente chegou longe do lugar onde que a coisa ia acontecer. E aí a pessoa que veio recepcionar a gente não viu ele idoso, mas não teve o menor cuidado. E aí, Melissa, nesse caso engraçado, porque lá tem uma questão de segurança e a gente tinha que passar num detector de metais e tal, mas o porteiro falou assim, não, ele não precisa passar aqui, e abriu um outro espaço para ele passar. Mas a pessoa, que eu não sei se era funcionária do parque, porque ela não se identificou, ou se ela era do evento, ela, eu vou levar vocês até o lugar. E foi andando na frente, deixou a gente para trás. E aí era um tal de sobe escada, desce escada, e a gente já lá, no meio da escada, e alguém passou pela gente, mas por que vocês não passaram no elevador? Ela não falou para a gente que tinha elevador. Aí, quando chegou num outro lugar... Aí depois aí subimos uma rampa e era longe, tudo era longe, parecia até tipo Barra da Tijuca, aquele espaço, eu nunca tinha entrado, mas é surreal. Para uma pessoa com uma questão de mobilidade, aquilo ali não é acessível. Aí quando a gente chegou no outro lado do espaço, tinha outra escada para subir e aí tinha um elevador, mas que não funcionava. Então, assim, foi caótico. Ele ficou tão aborrecido, a gente ficou tão chateado, porque estava tudo tão mal organizado e tão difícil de acessar, que ele não participou do evento. Ele virou as costas e falou assim, eu vou embora. E eu falei, tudo bem, vamos embora. Nem esperamos o carro que levou a gente para levar ele de volta. Chamei, botei ele num táxi e vamos.
sabe? Porque é isso. E aí essa questão da acessibilidade arquitetônica, ela ainda não funciona legal, porque não é pensado humanamente essa coisa ainda na arquitetura, né? Eles fazem ali qualquer coisa para, tipo, calar a boca. E as produções ainda também não estão nesse lugar dessa empatia, desse olhar humanizado. Porque aí você pensa, como é que você convida uma pessoa que você já sabe que ela é idosa, muito idosa, e você não tem o mínimo de cuidado para que aquela pessoa possa efetivamente acessar o seu evento? Então, assim, essas coisas que acredito que as pessoas que estão aqui nessa aula hoje, nessa live, são pessoas da cultura, que devem estar aí visualizando os editais que estão abertos. Então, Jadson e Melissa, agradeço muito a fala de vocês, porque é uma fala que é fundamental, a forma como a gente tem que olhar para esse outro, entendendo que ele é uma pessoa que tem tanto direito de acessar, seja o que for, igual a todo mundo. E ele tem que ter... Porque não é, e é assim, a coisa do... eu te ajudo a subir. Não! Não, isso é horrível, isso é feio. As pessoas, elas querem ir por elas, sabe? As pessoas com deficiência, elas querem ter autonomia. Não é essa coisa de, vai fazer o quê? Vai pegar no colo para levar na escada? Olha que coisa humilhante. Olha que coisa desconfortável, sabe? Então, a gente pensar isso. E aí é muito louco, porque você tem que escrever um projeto pensando em acessibilidade, você vai usar esses espaços, né, de cultura já estabelecidos, e aí que você... Quando você vai no espaço, você fala assim, como é que eu vou fazer uma acessibilidade aqui se a arquitetura já não está, já começa que a própria arquitetura não ajuda, né? Então, são coisas que a gente... É muito fácil você escrever um edital e dizer que você tem que fazer uma acessibilidade, quando do outro lado também isso nem está acontecendo como deveria acontecer. É isso, obrigada. Obrigado, Isis. Você, assim, eu estou começando a ficar preocupado com vocês, porque vocês estão tocando nos temas da aula, sabe? Assim, antes de eu falar, você tocou numa coisa que eu vou falar já. E qual é o grande X do que a gente vê no que aconteceu nesse teu episódio? O grande problema foi atitudinal. Se você for perceber, tinha um elevador, vocês não foram avisados. O segurança falou, não, pelo amor de Deus, o senhor não precisa passar pelo detector de metal. O senhor tem uma mobilidade reduzida, pode passar por aqui. Ele poderia ter buscado uma cadeira de rodas no ambiente, perguntar se a biblioteca tem alguma cadeira de rodas para pessoas com mobilidade reduzida, entende? E aí você toca num ponto, ele não quer ser carregado no colo, não quer mesmo, a não ser que seja o marido, ou a esposa, ou a namorada, ou o namorado. Aí a gente até às vezes aceita, né? Naquele momento romântico, sabe? Não, meu amor, pode me levar no colo, me carrega. Eu adoro. Agora, tem uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não sabe nem quem é, meter a mão e tocar no seu corpo, sem que você permita, sem que você queira ser tocado, não é bem assim, sabe? Não é assim que acontece. E aí, quando a gente vai para tudo que a gente tem de legislação no Brasil e no mundo, antigamente, a pessoa com deficiência, a acessibilidade, ela era vista da seguinte forma, ela era vista como o problema fosse a pessoa com deficiência. A sociedade enxergava o que a gente chama de modelo médico, onde a grande falta de acesso aos lugares, às atividades, era por culpa da pessoa. Poxa, claro que ele não vai conseguir entender o espetáculo teatral, ele não ouve, ele tem que botar um aparelho auditivo. Claro que ele não vai conseguir enxergar, ele tem que botar uma prótese visual, ou trazer alguém que fale no ouvido dele, porque ele não está vendo, tem que vir com o namorado, com a namorada, com um amigo, para que possa falar o espetáculo para ele. Claro que ele não vai conseguir subir aqui. Ele usa cadeira de rodas, só tem escada. Ele tem que usar aquela escada, ou melhor, aquela cadeira que fica em pé, sabe? Que consegue fazer com que você suba as escadas, ou que você caminhe.
E aí, depois de 2006, com a Convenção da ONU, a gente muda completamente a perspectiva. Não se enxerga mais o problema da falta de acessibilidade ser uma culpa da pessoa com deficiência, mas sim o ambiente que é defeituoso. O problema não é eu ser surdo, o problema é que no ambiente não tem uma legenda e não tem um intérprete de Libras. O problema não é que eu não enxergo, que eu tenho uma baixa visão. O problema é que o projeto que você está realizando não tem um audiodescritor, não tem um material em braille para que eu possa acessar. O problema não é eu estar numa cadeira de rodas. O problema é que você não pensou que o espetáculo que vai ser no segundo andar deveria ter uma rampa ou um elevador para me levar até o segundo andar, para que eu pudesse sozinho, tendo a minha autonomia, a minha escolha, para no momento em que eu quiser acessar aquele conteúdo, eu vá. Eu não preciso ser carregado por ninguém. Eu não preciso ser levado por ninguém. Mas eu escolho o momento e a hora em que eu quero acessar aquela obra, aquele conteúdo, aquele espetáculo ou aquela atividade, que é a tal da autonomia. Porque ninguém pergunta para a gente que não tem uma deficiência visual, auditiva ou na mobilidade, ninguém pergunta assim, vem aqui agora que você vai assistir isso agora. Não, eu não escolho. E por que a pessoa com deficiência não pode ter o direito também de escolher o momento em que ela quer usufruir daquela atividade ou participar daquela atividade? Edu, você levantou a mão, né? Você quer falar? É mais uma fofoca para a gente? Não, né? Que pena. Poxa. Você me toma pelo quê, hein, meu amigo? Só para dizer o seguinte, esse encontro aqui, além das pessoas que vão participar do Santa História, né, como parte do processo seletivo e do fato deles serem atrações e estarmos querendo que todos recebam um público diverso de uma maneira bacana. Além disso, isso foi aberto para outras pessoas interessadas, inclusive que não fazem parte do Santa História. São todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Você pode seguir um pouquinho mais, se você assim o desejar. Esse encontro era para ser de 1 hora e meia. E, enfim, pode conduzir da maneira que você achar melhor, tá bom? Tá, beleza. Só porque, assim, a gente não conseguiu nem sair muito das outras acessibilidades que a gente tem disposta, né, a nosso favor. A gente sempre bate muito na questão da acessibilidade atitudinal, que, como eu falei no início para vocês, é a mais barata, mas é a mais difícil de se realizar, de se acontecer. Eu falei na acessibilidade arquitetônica porque foi uma das primeiras a ser amplamente divulgada e cobrada pela sociedade, para que todos os prédios tivessem essas adaptações. Mas a gente tem outros tipos de acessibilidade. A gente vai ter, por exemplo, a acessibilidade metodológica, em que nada mais é do que você adaptar o seu método, sabe, para aquela pessoa que está estudando. Se a gente está numa escola, é você trazer um texto em braille ou um texto em áudio para as pessoas que são cegas ou têm baixa visão. É você trazer um texto com tradução em libras ou um vídeo. Eu vou passar a trabalhar com filme, com o meu grupo. Então, eu vou procurar um vídeo que tem uma legenda. Então, é você adaptar a sua metodologia de ensino, de trabalho, de relação para aquele grupo. A gente também vai ter o tipo de acessibilidade comunicacional, que é o que a gente citou muito aqui, mas é uma das que a gente mais toca hoje em dia, que é o intérprete de Libras, a legenda para surdos e ensurdecidos, que é diferente de uma legenda convencional, e eu posso explicar. A gente vai ter o audiodescritor, a gente vai ter também ali o material em braille ou em texto, em texto digital, ou em áudio, audiobook. A legenda para surdos e ensurdecidos, a diferença dela para uma legenda convencional é porque na legenda convencional só entra os diálogos das pessoas. Numa legenda para surdos e ensurdecidos,
além dos diálogos, entram dicas do que acontece no ambiente. Por exemplo, se é uma cena de filme, e aí, de repente, passa um carro, e aí vai passar escrito na legenda, dentro das regras, né? Eu não lembro agora se é entre colchetes, mas vai entrar ali, som de carros passando na estrada, pessoas conversando, sons de pássaros cantando. Aí aparece escrito uma música de fundo. Não tem nada, só uma imagem rolando na cena, mas aí aparece por escrito uma música de fundo. Para que a pessoa surda ou com baixa audição possa entender o que está acontecendo naquela cena, porque ela só vê a movimentação. Então ela tem, além da informação do diálogo, uma informação sonora do que acontece durante aquele evento. A gente tem também o tipo de acessibilidade que eles têm chamado de acessibilidade natural, acessibilidade da natureza. É muito comum hoje a gente fazer uma trilha. Vamos marcar todo mundo, vamos lá para a Floresta da Tijuca, vamos para a Pedra da Gávea. Então, também tem se pensado em como eu faço para que pessoas possam acessar esse lugar, sabe? Como é que eu faço para que as pessoas possam acessar pessoas em cadeira de rodas, pessoas cegas, como é que eu posso acessibilizar a natureza, os parques florestais, para que eles também possam ter autonomia, ir sozinho, por si só, e usufruir daquele ambiente, com segurança, que é o mais importante. A gente vai ter também a acessibilidade programática. Jade, isso é um programa? Não. Acessibilidade programática são as leis ou as legislações que são criadas para que os programas possam ter as suas acessibilidades. Então, a gente entra aí na acessibilidade programática, a lei de Libras, a lei da acessibilidade. Na verdade, hoje em dia, a gente tem usado muito a LBI, porque a LBI é um compilado de todas as leis e decretos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tenham acesso. Então, a LBI é um compilado que ela foi sancionada, se não me engano, em 2015 e entrou em vigor em 2016, se eu não me engano. É muita coisa para gravar, né? Então, vocês sabem como é. A gente vai ter também a acessibilidade instrumental. Mas é o quê? Ele vai tocar um violão, tocar uma guitarra? Não. Aí, quando a gente fala de acessibilidade instrumental, a gente está falando dos instrumentos que a gente vai dispor para aquela pessoa. Suponha que é uma pessoa que tenha comprometimento nos seus membros superiores, e aí ele não consegue segurar um lápis, por exemplo. Então, ele tem um aparelho que ele coloca na mão, em que ele prende o lápis para ele poder escrever. Tem pessoas que têm dificuldade que não conseguem clicar no mouse. Então, tem um mouse adaptado que ele é uma bola, ele fica num negócio, numa base, e fica uma bola ali, em que a pessoa só passa a mão, rola a mão. Ou por comando de voz. Ou o mais conhecido, programa para pessoas cegas ou com baixa visão, que é o DOSVox, que alguns vão chamar de tecnologia assistiva. Na verdade, o intérprete de Libras também é um tipo de tecnologia assistiva, que vai dar acesso para as pessoas surdas, entende? Então, a acessibilidade instrumental são os instrumentos, os aparelhos em que a gente usa para proporcionar acessibilidade para aquelas pessoas. Então, pode ser uma rampa também, uma rampa móvel, em que eu coloco e tiro de um determinado lugar. Só mais uma para a gente fechar, que vai ser a acessibilidade... Vamos fechar nessa, porque tem acessibilidade do transporte, que aí vai cair para mim no mesmo, né? Que é você acessibilizar o ônibus, acessibilizar o metrô, mas vai cair mais, a gente vai acabar repetindo uma coisa ou outra. Então, basicamente, assim, a gente tem um grupo diverso de possibilidades de acessibilidade para trazer para o nosso projeto. Mas é sempre importante que fique na nossa mente em que, se eu não tiver acessibilidade atitudinal, nenhuma dessas outras vão funcionar, porque eu vou colocar a rampa, eu vou chamar o intérprete, eu vou colocar a legenda, eu vou colocar os descrição, mas quando chegar alguma pessoa, eu vou fazer como fizeram com esse senhor que a Isis falou, sabe? Eu não vou ter essa preocupação em recebê-lo com uma escuta aberta de verdade, em perguntar... Eu não sei o nome dele, tá? Então vou ficcionar aqui. Senhor José,
a gente vai para um local que é um pouquinho distante. O senhor prefere se locomover por si só? Quer que eu busque uma cadeira de rodas? Como o senhor prefere? Como é melhor para o senhor? Como o senhor se sente à vontade? O senhor quer que eu acompanhe? O senhor está com uma companheira, eu posso lhe dar o meu braço? O senhor vai só com ela? Sabe? Então, é isso. Se eu não tiver atitude, não adianta eu ter todos os aparelhos se eu não sei como receber ou como oferecer isso para a pessoa. Se eu não tenho acessibilidade atitudinal, não adianta eu ter a sala de regulação. Porque quando a pessoa, dentro do espectro autista, estiver em crise, eu vou falar assim, ai, meu Deus, tá esse garoto, tá essa garota, tá aí dando show. Não, não tá dando show, não. Faz parte do espectro dele. E ele só precisa de ir para uma sala. Então, oferecer, se ele estiver sozinho, eu posso conduzi-lo, perguntar, olha, a gente tem uma sala de regulação, vamos lá, você quer ir? Ou perguntar para o responsável, falar, olha, ele é uma criança, a gente tem uma sala de regulação, se você quiser, a gente pode levá-lo. Ou assim que ele chega na atividade, já apresentar e falar, ó, a gente também dispõe de uma sala de regulação. Se em algum momento, por qualquer motivo que seja, está muito chata essa exposição nesse museu, sabe, Melissa? E aí eu não estou aguentando, eu estou perdendo meus parafusos, eu não estou conseguindo. Então, me leva para a sala de regulação? Eu prefiro. Claro, você vai ser conduzido para a sala de regulação. Você não precisa ficar onde você não quer, a escolha é sua. A escolha é individual, de cada indivíduo. Entende? E assim, eu tenho vários amigos aqui, várias pessoas conhecidas, várias pessoas queridas. Eu tenho um péssimo hábito, e aí eu vou confessar, abrir meu coração para vocês, que eu não gosto muito de falar de formações. Ah, minha formação tal, eu sou fulano de tal, sou ciclano. Eu geralmente me apresento da seguinte forma. Eu sou Jadson Abraão, pai da Sofia Abraão e do Jadson Abraão filho. Certo? É como eu me apresento, que eu acho que isso é o mais importante. Os meus filhos são as coisas mais importantes que eu tenho, que é o que eu posso passar toda a aprendizagem, tudo aquilo que eu tive com a minha mãe, é o que eu tento fazer por eles. Então, se eu conseguir passar metade do que minha mãe passou para mim, nossa, para mim eu já estou super feliz. Então, essa é a minha apresentação. O que vocês tiverem de dúvida, questionamento, quiserem falar, quiserem questionar, discordar, a gente também tem esse direito de discordar, tudo é válido. Eu vou voltar aqui agora para o nosso querido Edu Ramos, e aí também deixo aberto caso alguém queira falar alguma coisa. Tem algumas coisas importantes aqui que foram escritas no chat. A Luciene falou que costuma ir a escolas para fazer apresentações e que constantemente pessoas com deficiência são colocadas no fundo do auditório. E, enfim, ela pensa que deveria ser ao contrário, ou ao menos mesclado, ou talvez, Luciana, como a gente até debateu aqui, onde elas quisessem estar. Né? A Melissa fala que gosta da frase do nada sobre nós sem nós, né? Ouvir as necessidades especiais e específicas, dar voz, lugar, espaço. Não dá para pensarmos em construções, sejam físicas ou subjetivas, que sejam feitas por pessoas que ocupam lugares privilegiados na sociedade. E a Luciane volta a contribuir aqui com materiais com sensorialidade, objetos para sentirem com as mãos, faz a participação de muitos, e com crianças principalmente. E é isso. Macedo levantou a mão, diga lá, Macedo. Eu quero aproveitar o ensejo para sugerir aos colegas que nós estamos num ano em que as conferências municipais estão se dando, né? E eu parto de um princípio de que todas as lutas são de todos, né? Eu na minha obra literária musical, eu tento me discursar em torno daquilo que eu acho da relação de gênero, da pessoa com deficiência, das pessoas LGBTQI a mais, eu não tenho a sigla direito. Portanto, nas conferências municipais da pessoa com deficiência, que vão tratar dessas questões, é interessante a gente ter, na medida do possível de cada um, participar para estar lá colocando essas coisas que a gente aprende aqui, de modo a fazer pressão
para que a sociedade civil possa estar pressionando o poder público para rever muitas das questões de acessibilidade e outros direitos da pessoa com deficiência, né? É uma oportunidade, né? Queria dizer isso. E queria dizer também que muito da nossa atitude, né? Muitas das vezes ela dá no nada por conta da ação do Estado, ou da falta de ação do Estado, da falta de colaboração, né? Você reivindicar e não ser escutado. Então, as formas de pressão são fundamentais, os enfrentamentos são fundamentais, e as conferências são um caminho, e o dia a dia, o cotidiano, né, é um outro espaço para a gente estar referendando essas questões que dizem respeito a todos nós. Obrigado. Obrigado, Macedo. Obrigado mesmo. É bem verdade, né? A gente sabe que muitas vezes o papel do Estado é tão somente oprimir e garantir a hegemonia que se está no poder aí. O nosso é de contrapor isso e levantar não só bandeiras, mas levantar pessoas reais que estão dentro da sociedade e precisam estar, né, nos lugares e serem ouvidas e terem os seus direitos garantidos. Obrigado, viu? Adriana? Primeiro, eu quero agradecer, porque as falas foram todas muito importantes e uma foi complementando a outra, a sua, enfim, maravilhosa. E eu fiquei sempre pensando, porque quando a gente começa a olhar dessa forma, inclusive, para o outro, né, é como se a gente está entrando em um mundo completamente diferente. Então, é muito importante isso que todo mundo falou, desse olhar, que você citou, né, desse olhar, não só com o olho, esse olhar como um todo, né, essa abertura. E aí eu falo de experiência pessoal, porque eu tenho várias pessoas que eu conheço do meu convívio que estão se descobrindo autistas com mais de 50 anos, enfim, enfim, várias coisas. O quanto é importante a gente se informar, porque a empatia, ela é o primeiro passo, a atitude é o primeiro passo, mas sem informação, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, a gente fica limitado. Então, a gente vai por acerto e erro, e a gente pode cortar caminho, eu acho, se informando como essa oportunidade que a gente está tendo de aprender mais, né? Porque eu vejo que é um caminho sem volta. A gente entra nesse mundo e vai abrindo o olhar cada vez mais para o outro, é uma coisa que é prazerosa, a gente quer cada vez mais conhecer, né? E é importante se aprofundar mesmo nisso. Só isso que eu queria colaborar e agradecer a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado mesmo. O conhecimento, ele é, de certa forma, libertador, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente não vai tendo consciência de si e do outro, né? Então, o quanto isso é extremamente importante, porque você vai se reconhecendo e se autoanalisando também, falando, nossa, eu fiz tal coisa, mas eu não deveria, eu poderia ter minimizado isso, sabe? Uma última coisa para fechar, que é isso, muitas pessoas comentaram desse lugar específico para pessoas com deficiência, que muitas vezes é pensado em alguns eventos, que eu já arrumei algumas brigas em alguns projetos que a minha empresa foi participar, como na parte de tradução de Libras, em que eles queriam colocar um lugar só para os surdos. Eu falava, você está me propondo a criar um curral para as pessoas com deficiência. E aí você não está respeitando o direito dela, que ela pode vir com outros amigos que não têm deficiência. O que você pode fazer é ter um lugar garantido, não obrigatório. Você tem ali, ó, a gente tem esse lugar, se você quiser, não é que você tem que usar. O grande problema é que as pessoas colocam como lugar obrigatório e não lugar opcional. A pessoa tem o direito de acessar ali ou não, é um direito e não um dever, uma obrigação.
O dever é eu garantir acessibilidade, o dever é eu garantir uma equidade, que ele possa usufruir do evento, que ele tenha banheiros acessíveis, que a entrada tenha rampa, que ele possa ter materiais, que ele tenha tradução, que ele tenha audiodescrição, que ele tenha todo esse direito, mas eu não posso criar um curral para as pessoas com deficiência, que é uma grande luta. E é dessa sempre de trazer o protagonismo das pessoas com deficiência para a luta, que muitas vezes algumas pessoas falam assim, eu estou cansado, eu já falei tanto, eu já lutei tanto, eu estou cansado. Mas é uma luta que a gente não desiste, que é como foi falado, nada sobre nós sem nós, que é das pessoas com deficiência serem ouvidas e perguntar como você quer que isso aconteça, como é melhor para você, o que você propõe para a gente, sabe? E é esse trabalho de escuta, e a gente vai sempre voltar para a escuta do outro, de ouvir o outro. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Jadson, agradecer a Cristiane, ao Fabrício, pessoas que muito me homenageiam assim, a partir do momento que podem e aceitam participar aqui dos projetos que eu estou cuidando. Lembrando que a aula vai ficar gravada, foi uma pergunta da Maria Fernanda, vai ficar gravada para consulta de mais gente, para que essas ideias perpassem e se espalhem da melhor maneira possível. Um grande abraço, e no sábado tem mais um encontro, este com o Fabrício, comandado. Quem frequentou esse encontro aqui pode também frequentar o do sábado, que também vai ficar gravado. Um grande abraço, boa noite e até breve, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Viu? Obrigado a presença aí dos amigos e amigas. Sheila, Até Gerson, breve, até breve. Verdade. Gratidão. Dani,